Os empreendimentos imobiliários podem ser divididos em duas grandes categorias quanto ao seu foco e objetivo financeiro. Eles podem ter sido desenhados focados na geração de caixa ou eles podem ter sido desenhados focados no lucro. Nesse vídeo, eu vou explorar com você esses dois caminhos e ao final eu vou te mostrar que não existe escolha certa se a análise for feita da maneira correta nos dois casos. A gente começa essa análise então conversando sobre geração de caixa. As empresas de tecnologia, as grandes startups, são criadas com foco em geração de caixa. A Amazon, por exemplo, passou 14 anos sem registrar resultado positivo. Da mesma maneira, o Uber passou 14 anos sem ter lucro. Essas empresas de tecnologia são desenhadas para esse modelo de negócio. Tanto é assim que os analistas financeiros, que analisam investimento em grandes empresas, padronizaram a maneira como se faz análise para esse tipo de fluxo de caixa. E a conta que faz para uma grande empresa é mais ou menos assim. Você olha para a capacidade de geração de receita dessa empresa e então vê se essa geração de caixa é suficiente para o pagamento dos juros da dívida. Os analistas financeiros, para essas grandes empresas, nem estão muito preocupados se o principal está sendo pago, se a dívida está sendo amortizada. Se a empresa tem saúde financeira para pagamento da dívida, então é uma empresa que é saudável, é um negócio que é viável. Agora, se o caixa não anda sendo suficiente para pagamento dos juros, então o negócio precisa ser revisto. Segundo essa visão de negócios do mundo das startups, o objetivo é sempre conquistar o mundo e depois de ter esse grande público-alvo, esse tanto de cliente, você pode dar o próximo passo e ajustar o preço para que a operação se torne lucrativa. Muitas empresas se tornam bem-sucedidas com esse objetivo, como é a Amazon e a Uber, mas muitas outras fracassam no meio do caminho e acabam sendo esquecidas por nós que contamos histórias. Eu falei dessas empresas de tecnologia para agora transportar esse conceito sobre geração de caixa para dentro dos nossos empreendimentos imobiliários. Existem uma série de empreendimentos que são focados em geração de caixa para atender as pessoas que têm o desejo de ter uma conta que entra, um dinheiro que entra em sua conta todos os meses. Muitas pessoas sonham com a ideia de ter muitos imóveis para locação, de ter uma renda entrando, de ter uma longa carteira de loteamentos. É o ideal de uma renda passiva. Você estaria recebendo recursos sem ter que trabalhar. Eu, pessoalmente, não gosto desse conceito e dessa ideia de renda passiva, porque na minha visão analítica, a renda passiva é somente a romantização de um fluxo de caixa. Todo empreendimento tem começo, meio e fim. Todo fluxo de caixa tem uma fase de investimento e depois uma fase de retorno. O que a gente chama de renda passiva, na verdade, é uma fase do fluxo de caixa que tem um prolongamento de recebíveis. Então, é muito importante perceber que nem todo parcelamento constitui uma renda passiva. Quando você adquire um apartamento para destinar esse apartamento para locação, você vai receber mês a mês um percentual sobre o valor total do ativo. Esse apartamento se torna um ativo gerador de caixa. Ele vai te remunerar um percentual sobre o valor total, mas isso não pode constituir uma renda passiva. Você fez o investimento, você está recebendo retorno sobre o seu investimento. Então, algumas pessoas têm uma preferência pessoal em ter um dinheiro entrando em sua conta corrente todos os meses. E essas pessoas gostam desse dinheiro pingando na conta, mesmo que para isso você precise diluir o seu pagamento, às vezes fracionando isso em pequenas porções ao longo de muitos meses. Como é o caso do exemplo que eu acabei de dar, que é um apartamento destinado para locação. Você pega todo aquele investimento, todo aquele valor, aplica naquele imóvel para receber um pequeno percentual a cada mês. Agora, é óbvio que também é importante analisar com muito cuidado o fluxo de caixa desse tipo de negócio também. É necessário que exista rigor financeiro na análise. Por exemplo, seguindo a lógica aqui desse apartamento que é voltado para a locação, a gente precisa desenhar um fluxo de caixa com base mensal,
em que inicia com a aquisição desse ativo ou a construção desse ativo, depois a gente vai passar por uma fase de recebíveis e ao final é necessário a gente fazer uma previsão para desfazimento desse ativo. Normalmente esse desfazimento é a venda desse ativo. Ou a gente poderia supor também que a gente iria esgotar esse ativo, a gente iria utilizar esse imóvel até que ele perdesse seu valor, mas não. A gente supõe que a gente vai vender esse ativo lá no final de 40 anos, de 50 anos. E fazendo análises financeiras para locações, a gente percebe que essa liquidação do ativo, essa venda do ativo lá na frente com valorização, é na verdade o melhor movimento que acontece ao longo de toda a vida desse fluxo de caixa. Geralmente em uma locação a gente só obtém lucro quando a gente se desfaz do ativo. Da mesma maneira a análise segue com os loteamentos que tem essa mesma característica. Quando as pessoas dizem por aí sobre renda passiva com loteamentos ou sobre a ideia de ter uma carteira longa em um loteamento, é focando nessa ideia de ter um ativo que é gerador de caixa, é um dinheiro pingando na sua conta todos os meses. Beleza, eu pessoalmente tenho várias observações sobre esse comportamento, sobre esse tipo de fluxo de caixa em loteamento. Eu acho que a gente agrega muitos riscos, riscos que não são comuns com a locação, com o aluguel imobiliário. Mas somente olhando para essa ideia, também é importante analisar a viabilidade financeira de um loteamento. E não adianta falar assim, não, quando você faz um loteamento, somente uma carteira não é boa, ou somente uma carteira não é suficiente, mas na medida em que você vai adicionando outros projetos, esse empreendimento se torna interessante, né? Você ter uma carteira, você ter várias carteiras de recebíveis somadas passa a ser uma coisa que é interessante. Esse pensamento não é verdade. Isso aqui é uma falácia. A gente faz viabilidade financeira individualmente para cada negócio. Isso significa que um loteamento sozinho precisa ser bom. Não dá para você compensar um empreendimento ruim com outro mais ou menos ou com outro bom. Todos os seus investimentos precisam ser bons investimentos. É claro que o volume pode não ser representativo, pode ser que o volume de um recebível seja baixinho e aí você vai somando com o volume de outros recebíveis, mas esse valor recebido aqui, mesmo que baixinho, precisa ser um bom investimento. E do outro lado do espectro financeiro, nós temos o lucro. Tradicionalmente, as empresas foram desenhadas para ter lucro. O Milton Friedman, que é um economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, tem uma frase dizendo que a função social de uma empresa é a geração de lucro para os seus investidores, o que é uma frase muito interessante. Segundo essa visão, o mundo é movido pelo lucro. Se os investidores recebem lucro de seus investimentos, eles com essa remuneração estão livres para fazer novos investimentos e para consumir de outras empresas. O lucro é uma sinalização muito importante de utilidade dos nossos negócios. O lucro mostra se você está na direção correta. Inclusive, essa é uma grande crítica para os modelos de governos socialistas e comunistas, que lá nesses governos não existe o sinal de preço e de lucro. Então, como é que a gente sabe que um produto é bom, que um produto está sendo bem recebido pela comunidade? A gente sabe disso por meio do consumo. Se as pessoas estão comprando, existe um sinal para o produtor ou aumentar o preço ou então aumentar a produção para atender seus consumidores. Quando ele aumenta o preço, ele acaba fazendo um ajuste daquela curva de oferta e demanda, mantendo esse fornecimento estável. Então, o lucro é um sinal muito importante dentro da nossa economia. Agora a gente transporta esse conceito de lucro para dentro dos nossos negócios imobiliários. Por que uma pessoa constrói uma casa, Minha Vida, para obter lucro? O negócio inteiro está focado na realização, que é você vai adquirir uma área, vai projetar e executar uma obra eficiente e então vai vender essa unidade com lucro. O lucro faz movimentar o mercado imobiliário. E a gente mantém esse mesmo padrão aumentando o número de unidades. Você pode construir um condomínio de casas com muitas casas. Você pode construir um condomínio de torres verticais com muitos apartamentos por andar, sempre focado no lucro. E é interessante quando a gente pensa dessa maneira, porque o lucro ele fica parecendo que é um resultado óbvio, né? O lucro é um objetivo óbvio para os nossos empreendimentos imobiliários. Mas você vê que
Em determinados tipos de negócio, como eu estava falando lá no começo do vídeo, que seria, por exemplo, locações imobiliárias e loteamentos de carteira longa, as pessoas que investem nesse tipo de empreendimento muitas vezes nem estão tão focadas nesse resultado que também deveria ser óbvio. Ainda falando sobre lucro, é muito importante eu ressaltar aqui nesse ponto do vídeo que é muito importante então fazer a conta correta. Não é tão fácil fazer a análise financeira de um empreendimento imobiliário, principalmente no item que é mais classicamente esquecido das análises, que é o custo de capital. E o custo de capital, ele é o nosso principal custo na maioria dos fluxos de caixa. Normalmente, as empresas que não são grandes não têm acesso a capital externo com abundância. Geralmente, os bancos, os fundos, as instituições financeiras estão disponíveis para investir em grandes empresas. A gente que é pequeno precisa encontrar alternativas de funding, alternativas de financiamento. Como é que a gente faz isso? Por meio de capital próprio ou por meio de capital de investidores. Existe um conceito dentro da matemática financeira que prova que o capital próprio, né, o meu dinheiro, o dinheiro que eu aplico dentro do meu próprio negócio, é a fonte de capital mais cara que existe. O capital próprio ele sempre é mais caro do que o capital de terceiros. Mas para facilitar essa análise aqui, eu vou dar um exemplo para você e você pode adotar esse exemplo como sendo verdade aí dentro da sua empresa. Você pode adotar a taxa Selic, que é a taxa que o Banco Central define lá dentro do Copom, como sendo o seu custo de capital. Então, se a taxa Selic neste momento, enquanto você assiste a esse vídeo, é 12% ao ano, você pode assumir que o custo do seu capital próprio é de 12% ao ano. Isso significa, então, que quando você estiver fazendo a análise financeira do seu empreendimento, ou então projetando uma viabilidade financeira do seu empreendimento, você precisa considerar que todo o dinheiro que você vai colocar naquele empreendimento custará uma taxa de juros de 12% ao ano. Seria como se a cada investimento que você fizesse, você também tivesse que emitir um boleto de juros para receber como órgão financiador. Geralmente a gente não recebe esses juros de nós mesmos, porque seria uma movimentação que não faz tanto sentido, a gente provocar artificialmente uma exposição de caixa dentro do empreendimento. Então, o que é necessário fazer? Acumular esses valores de juros que estão sendo gerados e pagar essa conta ao final do empreendimento, reduzindo a lucratividade total do empreendimento. E aí existe um procedimento técnico para fazer isso dentro de um fluxo de caixa. A gente chama isso de fluxo de caixa descontado. Existe muita matemática envolvida nisso, mas esse não é o objetivo desse vídeo. O meu objetivo nesse vídeo é mostrar que os dois lados, o lado da geração de caixa e o lado do lucro, estão corretos desde que a análise seja feita da maneira correta. Se você está fazendo um empreendimento para locação ou um loteamento de carteira longa, o VPL precisa ser positivo, né? VPL é valor presente líquido, é um indicador lá da viabilidade financeira. Da mesma maneira que se você vai construir um condomínio com várias torres verticais, o VPL também precisa ser positivo. Cada negócio individualmente que você investe, cada negócio precisa ser individualmente bom. Ele precisa ser individualmente viável. E aí na hora que você soma tudo o que é bom, se torna uma empresa boa. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e te encontro numa próxima oportunidade.